Hoje eu quero te contar uma história que marcou minha vida de um jeito que eu nunca imaginei. Uma história que começou com amizade e terminou com uma das maiores lições que alguém pode aprender. Se você já confiou demais em alguém ou achou que tinha um irmão ao seu lado, talvez essa história mexa mais do que você espera. Eu conheci o Lucas quando eu tinha 15 anos. Ele era aquele tipo de cara que entra em qualquer lugar e do nada já fez todo mundo rir. Eu, ao contrário, sempre fui mais reservado, mas alguma coisa naquela energia dele me atraía. Talvez porque ele era tudo o que eu não era. Nos aproximamos por causa de um trabalho de escola e desde então virou rotina. Ir para casa juntos, dividir lanche, jogar videogame, reclamar da vida, sonhar com o futuro. A verdade é, aos poucos ele virou parte da minha família. Minha mãe sempre falava: "Esse menino gosta muito de você. É seu irmão de alma." E por muito tempo eu acreditei nisso. Tudo começou a mudar no ano em que comecei meu primeiro emprego sério. Era um escritório simples, mas para mim era o começo da minha independência. Eu conheci a Júlia lá. Ela nunca foi minha namorada, mas por dentro eu tinha um sentimento que não sabia explicar. Era bonita, gentil, inteligente. Um dia comentei isso com o Lucas e ele disse: "Cara, vai em frente. Você merece alguém assim." Mas 2 dias depois recebi um print de uma amiga minha. Lá estavam os dois, no mesmo bar que eu sempre levava o Lucas. 2 copos, risadas e a legenda: "Uma noite inesperada com uma companhia incrível." Meu peito apertou. 10 segundos olhando para a foto pareceram 10 minutos. Quando questionei, ele apenas disse: "Relaxa, mano, foi coincidência." Eu quis acreditar e acreditei, mas dentro de mim, alguma coisa desconfortável tinha começado a crescer. Foi numa terça-feira qualquer. Meu chefe me chamou na sala com cara séria. "Precisamos conversar. Ouvi algumas coisas sobre você." Meu estômago gelou. Ele começou a listar que eu estava insatisfeito, que eu queria sair, que eu falava mal da equipe, que eu estava largado. Era tudo mentira. Absolutamente tudo. E só 2 pessoas sabiam da minha vida naquele nível: minha mãe e o Lucas. Depois que saí da sala, fui ao banheiro, me olhei no espelho e senti algo que nunca tinha sentido antes. Traição real, daquelas que dói fisicamente. Naquela noite, enquanto tentava esquecer o dia, recebi uma mensagem de um colega: "Mano, preciso te contar uma coisa. O Lucas falou mal de você aqui." Meu coração bateu tão forte que parecia que ia rasgar meu peito. Eu reli a mensagem várias vezes. Eu queria acreditar que era mentira, mas não era. Chamei o Lucas para conversar. Ele chegou rindo, agindo como se nada tivesse acontecido. Quando o confrontei, ele começou a rir de nervoso. Negou tudo. Virou o jogo falando que eu estava paranoico, que eu estava mudado, que estava deixando o sucesso subir a cabeça. Mas, quanto mais ele falava, mais eu percebia que estava mentindo. Eu senti nos olhos dele, senti no jeito de desviar o olhar, senti no jeito de passar a mão no cabelo quando estava nervoso. Depois de quase 20 minutos, ele finalmente disse: "Tá bom, mano." Eu falei, mas não foi por mal. Eu só tava com inveja. Essa palavra, essa maldita palavra. Nunca imaginei ouvir isso do meu melhor amigo. Ele continuou: "É que tudo começa a dar certo pra você. E pra mim, nada. Eu vejo você sendo elogiado, reconhecido. Aí me sinto um lixo do seu lado." Foi estranho. Eu esperava raiva, gritaria, choro, mas não senti nada disso. Senti vazio. Era como se a pessoa que eu tinha chamado de irmão por 10 anos tivesse morrido ali. Depois desse dia, não brigamos. Não batemos boca. Não choramos. Simplesmente paramos de existir um na vida do outro. Ele parou de me mandar mensagens. Eu parei de chamá-lo para sair. As conversas viraram monossilábicas. A amizade virou ruínas invisíveis. E o mais triste é que ninguém percebe quando uma amizade acaba. Não tem cerimônia. Não tem sinal. Ela só morre, aos poucos. Com o passar do tempo, percebi uma coisa assustadora. Ele nunca foi meu amigo. Ele foi amigo da imagem que tinha de mim. E quando essa imagem começou a brilhar, ele não aguentou. E assim como ele tentou apagar meu brilho no trabalho, começou a fazer isso em outras áreas também. Soube que ele falava que eu tinha mudado, que eu me achava, que estava convencido, mas quem realmente mudou
foi ele. Passei meses refletindo sobre isso e percebi que essa história me ensinou mais sobre mim do que sobre ele. Aprendi que pessoas invejosas não querem sua derrota. Elas querem que sua vitória seja pequena o suficiente para não incomodá-las. A lealdade não é medida no carinho, é medida na ausência. Quando você não está por perto para ouvir o que dizem sobre você. E que alguns amigos não são amigos, são torcedores silenciosos da sua queda. E isso dói, mas também liberta. Se você tem alguém que torce pelo seu fracasso, que te coloca para baixo, que te apaga ao invés de te iluminar, saiba disso. Você não é o problema. O problema é o reflexo que você desperta na insegurança do outro. E às vezes, a vida tira pessoas do nosso caminho antes que elas destruam tudo o que construímos. E tudo bem, porque perder certas pessoas é a forma mais silenciosa e poderosa de se encontrar. Eu superei, cresci, segui em frente, mas nunca esqueci, porque algumas feridas ensinam mais do que qualquer livro. Se você já passou por isso, respira. Um dia você vai olhar para trás e perceber que lá no fundo, essa pessoa nunca foi sua amiga. E você sempre mereceu muito mais. E se você tem uma história assim, envie para nós. Você nunca sabe quem pode precisar ouvir o que você viveu.